O santo do dia 5 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Guido Maria Conforte e a missão evangelizadora da Igreja Católica. São Guido Maria Conforte nasceu em Ravadesse, Parma, na Itália, no dia 30 de março do ano de 1865, no século XIX. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos entrou no seminário. Uma doença com manifestações de tipo de epilético atrasa a ordenação sacerdotal. Entretanto, foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade, com testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Recuperando a saúde, no ano de 1888, no século XIX, foi ordenado sacerdote. Muito jovem sacerdote, recebeu o cargo de diretor da pia da obra de pregação da fé. Ainda não tem 30 anos e é chamado para ocupar o cargo do vigário-geral. Não podendo seguir por motivos de saúde, a vocação missionária quase se vestia chamada em 1895, no século XIX. Fundou a pia da Sociedade de São Francisco Xavier para as missões estrangeiras, os missionários xaveritos, com o único e exclusivo fim: evangelização dos não cristãos. No ano de 1899, no século XIX, ele enviou 2 primeiros missionários à China, seguidos ao longo dos anos por muitos outros. No ano de 1902, no século XX, aos 37 anos, foi chamado pelo Papa Leão XIII para governar a arquidiocese de Ravenna, para se entregar total e exclusivamente a Cristo, consagrar-se em reservas ao bem das almas. No dia da consagração episcopal, faz os votos religiosos e perpétuos durante 2 anos. Ele gasta todas as suas energias para o bem da diocese. Na sua saúde não se sustenta por um senso de responsabilidade para com o rebanho que lhe foi confiado. Apresenta a renúncia, que o Papa Pio X aceita. Ele então retornou ao seu instituto, aonde dedicou a formação de seus alunos missionários. Tendo recuperado a saúde no ano de 1907, no século XX, o Papa pediu-lhe para governar a diocese de Parma, na Itália, há mais de 24 anos. O seu bom pastor promoveu a educação religiosa ao ponto de tornar-se a capital do seu empenho pastoral. Estabeleceu escolas de doutrina cristã em todas as paróquias e preparava catequistas com cursos especiais de cultura religiosa e pedagogia do ensino. O primeiro na Itália celebra uma semana de catequese. Entretanto, inúmeras dificuldades e aflições, ele fez vista pastoral 4 vezes, indo até a paróquia menores, a uma 5ª visita pastoral interrompida pela morte celebrada dos sínodos da diocesanos. Instituiu promover associações católicas, boa imprensa, missões populares, congressos eucarísticos, marianos e missionários e conferências de ação católica. Não descuidando de nada do seu serviço pastoral, a
diocese, ele se esforça ao máximo para anunciar o evangelho aos não cristãos, tanto cuidando da família missionária que fundou e da qual é superior geral, com apoio de todas as iniciativas de animação missionárias da Itália. No ano de 1916, no século XX, colaborou na fundação da União Missionária do Clero, do qual foi o primeiro presidente por 10 anos. No ano de 1928, no século XX, próprio foi à China para visitar os seus missionários e o cristianismo a eles confiado. Em 5 de novembro do ano de 1931, no século XX, ele adormeceu no Senhor. O seu funeral é um desfile extraordinário do povo. A fama de suas virtudes e de sua santidade estendeu-se de Parma, na Itália, a todos os países onde trabalhamos xavieristas, e dos milagres beatificados canonizados de fato aconteceu em Burundini, no Brasil, respectivamente. Foi beatificado em São Pedro pelo Papa João Paulo II no dia 17 de março do ano de 1996, no século XX. Sua Santidade, o Papa Bento XVI, no responsório, publicou no dia 21 de fevereiro do ano de 2011, do século XXI, a disse que escreve na lista dos santos. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de novembro. Em Cesareia, na Palestina e Israel, o martírio de São Dómino. Morreu martirizado no século IV, no ano 303, pela perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Cesareia, também na Palestina e Israel, o martírio dos santos Alcínios, Teofínio, Filosteu e Timóteo. Morreu martirizados no século IV, no ano de 307, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Aquitânia, na região da Itália, o falecimento de São Marcos, bispo de Cono. Morreu de morte natural no século IV, no ano de 390. Em Treveres, na Renância, Austrásia, atualmente Alemanha, o falecimento de São Fabrício, bispo local. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. Em Bretanha Menor, atualmente na França, o falecimento de São Guitermônio, venerado como irmão dos santos Veslau e Jacusto. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. No Enóbio, Chilene, junto ao Mechulus, na Gália Leonesa, também no Lonitas, na França, o falecimento de Santa Berlina e sua primeira abadesa. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 705. Em Bredes, na Gália Maronesa, atual França, o falecimento de Geraldo, bispo local. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1123. Em Constantinopla, na Turquia, o falecimento do beato Galmines Hamburgo, presbítero e mártire. Morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1707, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Perto de Roucouvien, em Tosqui, hoje no Vietnã, o martírio de Domingos Mauar, presbítero da Ordem dos Pregadores. Morreu martirizado no século XIX, no ano de 1858, pela ordem do imperador do Vietnã, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato João Antônio Burros Mos, religioso da Ordem de João de Deus. Foi martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Salates, localizado próximo de Valência, na Espanha, o martírio da beata Maria Carmo Vieira Fernures, virgem, morreu martirizada
no século XX, no ano de 1936, pela perseguição e ódio contra a Igreja Católica. Na fortaleza de Hofurt, na Alemanha, o martírio do beato Bernardo Lustofer, presbítero, morreu martirizado no campo de concentração pelo exército nazista em perseguição e ódio à Igreja Católica no século XX, no ano de 1943. No campo de concentração na cidade de Auschwitz, na Sibéria, província da Rússia, o martírio do beato Gerlúrio Lilotas, bispo de Perdes, morreu martirizado no século XX, no ano de 1950, pelo exército socialista, que em perseguição e ódio à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de novembro, dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de São Guido Maria Conforte e a missão evangelizadora da Igreja Católica no mundo.